never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, graças a Deus, que Deus, nos abençoe com mais uma semana produtiva. E hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Lembrando que aulas passadas nós estudamos sobre os tipos de sujeito. Vimos o sujeito simples, vimos também o sujeito composto e por último vimos o sujeito oculto, também conhecido como desinicial ou elíptico. E hoje não será diferente, iremos estudar e aprender o sujeito indeterminado. Então, vamos lá a mais uma aula. Abram os livros de vocês na página 225. Vamos lá. Antes de nós começarmos a falar do sujeito indeterminado, nós temos aqui 3 questões de abertura para facilitar, e abrir o conhecimento de todos. Vamos lá. Nós temos aí a tirinha de coxinha. Temos lá. Leia a tirinha. Vamos ler aqui juntos. Fechou o livro? Abri. Vamos lá. Nós temos aqui. Coxinha, você não pode falar desse modo. É errado dizer praca, peixe e pescar. Por que, professora Norma? Porque podem vê-lo como preconceito. A senhora tem preconceito? Terceiro quadrinho. Claro que não, coxinha. Só que você é pobre e fala tudo errado. Parece que é índio. E aí? O que vocês acharam aí da tirinha da professora Norma com coxinha? Ui, caiu. Ela é preconceituosa? Ela foi preconceituosa ao abordar o aluno, da forma como ele fala? E aí, qual o ponto de vista de vocês em questão a respeito, da professora Norma com coxinha? Vocês acham que ela exagerou ao abordar o aluno? Vocês acham que ela fez da forma correta, como é para ser feito? E aí, me digam aí qual a ideia de vocês a respeito dessa tirinha. Mas antes, vamos fazer aqui nossas questões de abertura. Vamos lá. Primeira questão. No primeiro quadrinho, a professora condena a forma de falar do aluno. Discuta com os seus colegas e o professor esse posicionamento. Ela está certa? E aí, qual é o ponto de vista de cada um de vocês? Aqui na questão do livro, existe um abismo entre o certo e o errado. A forma como a professora abordou, eu creio que não foi a forma correta. Ela poderia ter explicado, o porquê que talvez a forma como ele fala, ele pode ser mal visto. E nós trabalhamos também na abertura do capítulo, dentro da sala, falamos sobre a inclusão social, lembram? Falamos sobre o machismo, falamos sobre o feminismo, falamos também sobre o feminicídio e também a inclusão social, que também é um tema também, bastante criticado. E aqui nós estamos, falando sobre o modo de falar, o certo e o errado. Existe o certo e o errado? Dentro da língua, nós sabemos que quando há comunicação, se o locutor e o receptor eles estão se comunicando, o que há de errado? Quando a sua vozinha, que não teve uma vida estudantil como a sua, ela fala de uma forma diferente. E é errado? Gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito, e depois me falassem em sala, no nosso retorno, na nossa próxima semana, o ponto de vista de cada um. E aqui nós falamos também, língua portuguesa.
A língua portuguesa, nós sabemos que ela tem a norma padrão, a norma a ser seguida, né? As regras gramaticais. Mas que é uma língua que nós temos inúmeras variantes. No Maranhão falam de uma forma, em Minas falam de outra, e assim, por estado, por região, falam de formas diferentes. E a variedade linguística, além de riquíssima, não tem errado. Então, a própria língua já fala, né? Que quando há comunicação entre duas pessoas ou mais, que há de errado. Então, a forma da professora, o ponto de vista de cada um, eu irei escutá-los, na verdade, dentro da sala, certo? Então, gravem aí, marquem essa questão para a gente discutir dentro de sala. 2. No último quadrinho, a professora afirma que não tem preconceito. Isso é verdade? Então, a forma que a professora abordou o aluno, ela foi preconceituosa ou ela achou que as pessoas iriam tratá-lo com preconceito? E aí também, qual é o ponto de vista de vocês em questão esse momento, né, da professora e de coxinha? Aqui, no ponto de vista, né, do autor, diz que não. Ela tem preconceito contra o modo de falar do aluno, sua classe social e as línguas indígenas. Então, o preconceito em si não é... A professora afirma que não tem preconceito. Não. Ela tem preconceito contra o modo de falar do aluno, sua classe social e as línguas indígenas. O autor, né, ele promove essa indagação e ele vê a professora como preconceituosa, porque ela fala, né, claro que não, coxinha. Só que você é pobre e fala tudo errado. Parece que é índio. É só as pessoas que são pobres que falam errado? Pergunto a vocês. Os indígenas, eles falam errado? E aí? E existe o falar errado também, né? Então vamos lá. 3. Nesse contexto, é possível determinar qual é o sujeito da forma verbal podem? Então vamos lá. No segundo quadrinho, porque podem vê-lo com preconceito. Aí a pergunta diz o seguinte: nesse contexto, é possível determinar qual é o sujeito da forma verbal podem? Como não é possível determinar o sujeito da forma verbal podem, temos aqui um caso de sujeito indeterminado. Então, quando falam podem vê-lo com preconceito, mas quem é essas pessoas que podem enxergá-lo com preconceito? Dá pra gente ter uma noção de quem é? De quem são essas pessoas? Então, nós temos o sujeito indeterminado, que é o nosso assunto, né, das nossas próximas aulas, certo? Então, por hoje, para abrir a semana, né, vocês vão ficar com essas questões que nós iremos discuti-la em sala, ao retorno. E os alunos que ficaram em casa, né, eu também vou esperar uma resposta deles através de fotos, de imagens. E por hoje é só. Que tenhamos uma tarde de segunda-feira abençoada em nome de Jesus. Bons estudos, leiam aqui, façam a tese de vocês para que a gente possa discutir em sala, certo? Então, por hoje é só. Uma ótima tarde a todos e tchau, tchau, beijos e até a próxima.